Falar um pouco sobre novas mídias que estão surgindo. Aqui um comentário não de uma forma depreciativa, mas de uma forma até interessante, uma forma de entender o porquê, a razão do sucesso. Eu conheci o pessoal do Brasil Paralelo, por exemplo, né? Eu acho que eu faço paralelo do pessoal do Brasil Paralelo com o pessoal do Empíricos. Ambos os programas, eles pegaram uma época, começaram pequeno, que eu saiba, tá? Ambos, tanto que o Empíricos começou com o livro O Fim do Brasil. Parte de um pressuposto diferente, um ponto de vista diferente da economia e da política. Há muita semelhança, o Empíricos do Brasil Paralelo. Do ponto de vista de investimento, o Brasil Paralelo do ponto de vista de política. Releitura, faz uma releitura da política brasileira, Brasil Paralelo. Fala que apoia um partido ou outro. Olha, eu não sei dizer, eu não tenho certeza para dizer. Isso é um fato, que eles fazem uma releitura histórica muito interessante. A forma como aborda a economia, aborda a política econômica do governo, aborda as teorias econômicas dos governos, a forma de pensar dos governantes, é interessante, o Empíricos. São bases semelhantes, 400 mil assinantes cada um. Eu acho o seguinte, acho que a internet ela abriu possibilidade para que muita gente começasse a fazer vídeos independentes. Como se fosse o meu caso, mas o meu caso não tem envergadura, não tem alcance. É um vídeo que eu faço para, sei lá, 10 pessoas assistirem. Vídeos da Brasil Paralelo, Empíricos, é para muita gente assistir. É um poder imenso. O que eu percebi, começaram bem pequenos, viu? Eu acho que não começaram grandes, não, começaram bem pequenos. Esse bem ou mal é uma forma diferente de enxergar as coisas. É claro que existe uma máquina de marketing muito forte, isso é inegável, mas que começaram pequeno, com uma forma de entender diferente, seja da economia, seja da parte da política, isso é verdade. Na política, eu sinceramente não tenho um partido político que eu gosto de apoiar. É isso que eu falo, a gente lê tanto com o tempo que a gente deixa de se ater a um partido político de forma muito fixa. E eu fiz a faculdade de Direito em São Francisco, que muitas pessoas lá do Largo, elas, pelo menos que eu percebi, né, são novos ricos, eles querem ser políticos porque parece que é bonito, porque é um idealismo. Eu duvido que tenham lido outros tipos de obra, outros tipos de situações. Eles estão muito focados em política e direito. Vai ler biografia, vai ler arte, vai ler história, vai ler geografia, vai ler economia. Você tem uma visão um pouco diferente. O que acontece na Ásia, o que acontece na África, o que acontece no Caribe, você tem uma visão um pouco diferente. Muito focado no direito, muito focado em idealismo, ideias políticas. Completamente contra, tanto que eu não me adapto. E eu tenho amigos, claro, conhecidos que trabalham com política, mas eu odeio. É vazio, um troço idealismo vazio. O pessoal está fazendo um bem não sei para quem. Um privilégio de fumar essa biblioteca, com toda certeza. E fumando a biblioteca, eu tive acesso a diversos tipos de pensamento, pessoas com ideias diferentes, várias áreas profissionais, várias religiões, inclusive. Religiões aqui, tem livro de área zen budismo, tem livro de hinduísmo até, livros de cristianismo, vários livros, religiões orientais. Acho que essa visão mais global, mais abrangente, é muito interessante. Todo, né? Eu ainda parto do princípio que a gente vem nesse mundo, mas não deixa, se ficar lembrança, porque o resto não vira tudo pó. Acho que é interessante essa biblioteca, para a pessoa poder se aprimorar como pessoa mesmo. Na época eu tinha tanto gosto por livros que eu comecei a escrever, né? Fiz os 4 livros, nenhum mais de novo, porque eu acho que livro também é algo que, se não tem abrangência, se não vende com uma certa força, não vale a pena estar fazendo. O livro é um marketing, com toda certeza, mas ele tem que vender. Tem que vender com uma certa abrangência. Estamos falando de vender mais de 3.000 cópias, 5.000 cópias cada livro. Máximo 2.500 livros total. Não calhou, mas assim, não é muito livro, não é muito. Do ponto de vista de best-seller, não. É difícil vender, é muito difícil vender. E vender 1.000 livros que seja só com abrangência, só com distribuição mesmo. Agora eu posso dizer que eu conheci. Você vender 1.000 livros que seja, você tem que ter distribuição, senão você não vende tudo isso. Se um livro por conta própria resolver distribuir, ele vai vender no máximo 200, 300 cópias, no máximo, estourando até. Vender. A não ser que ele seja de uma associação, uma ONG, entendeu? Aí é diferente. Sorte, o cara escreveu e resolveu vender. Não vende mais que 200, 300 livros. Eu bem porque estava na La Selva, estava na Cultura uma época. E o editor, você fez o livro, você deixou seu recado também. É uma forma de deixar o recado. Ele lê tanto, mas assim, você produz o quê em relação a isso, né? É interessante essa visão. É interessante produzir algum tipo de literatura, simples que seja, mas é interessante produzir. A inteligência imobiliária, por exemplo, ele é bem variado. Os outros societários no mercado de capitais também tem um conteúdo bem interessante. Ele se perde, né, no tempo e espaço. Você participa de alguma experiência de trabalho, financeira ou experiência acadêmica que seja. Escreve
aquilo fica perdido tempo e espaço. Falando em política, de político empíricos, ou Brasil Paralelo, se eu fosse escrever alguma coisa, escreveria sobre parte de história. Acho muito interessante, história e geografia. Geografia são partes assim que... Minha mãe é professora de história, na verdade, aposentada, né? Esse muito especial por história e geografia. História de economia, que o cara, mesmo sendo ligado à econometria, à estatística, ele falou que é muito importante se atentar por fatos históricos. Como um todo, ele dizia que era muito importante. Hoje em dia, o acesso à informação ele é amplo, entendeu? As pessoas elas têm uma possibilidade de ter uma informação bastante bem abrangente. Infelizmente, estamos no mundo do mimimi hoje em dia. Então, a pessoa ela especializa em falar muito do nada, situação extrema. Eu acho que é mais útil, como se fosse o meu caso. Tem livros variados aqui. Não é assunto só, não é só direito de economia, imagina. Sexualidade, outro dia está falando de máfia, está falando sobre religião, política, história. É bem variado, biografias. Não isso, mas eu costumo dizer, os livros são a fonte de inspiração. Os meus livros, no caso da minha biblioteca. Eu vou me desfazer dela, na casa aqui ela tem um custo muito alto. Vou me desfazer da biblioteca. Centro de São Paulo, eu sebo, eles compram livro por 5, 10 reais cada um que seja. Não tenho ilusão de ter uma biblioteca eternamente, carregar para quem? Eu não tenho essa ilusão. Utilidade apenas, que a biblioteca ela é útil para formar um pensamento, como se fosse uma pesquisa, o preenche o espírito, como se fosse. A pessoa tem o espírito talhado a partir dos livros que a pessoa lê. Esse tipo de mentalidade eu tenho. Eu costumo dizer que eu não leio todos os livros que eu tenho. Alguns eu leio por inteiro, outros eu leio. Por exemplo, pegar a mensagem. Pegou a mensagem, tá. É aquilo. O eixo da conversa são modos de pensar diferentes. Eu acho que eu estou alinhado, nesse sentido, estou alinhado com o tempo, porque eu tenho uma forma de pensar bem diferente. É bem diferente. É polêmica, pode dizer. Né? Então, o que é o Brasil Paralelo? O que é o Empíricos? É uma forma diferente de pensar política, uma forma diferente de pensar história, uma forma diferente de pensar economia. Isso que é interessante. Até pontos religiosos, a gente sabe que a história do cristianismo é assim. O cristianismo tem várias categorias, várias classificações. São releituras, se você parar para pensar, porque a Bíblia é aquilo, certo? Agora, como cada um entende a liturgia de cada grupo, como cada um explora aquela mensagem, dá diferença. Vivo para uns, menos vivo para outros. Acho que é a mesma coisa, se você falar de política, você fala de economia, você falar de outras coisas. Eu gosto de falar filosofia, acho que filosofia é um assunto muito complicado. Para mim não é prático. Livro específico que eu gosto ou não gosto, eu acho que cada livro tem uma mensagem que pode ser boa ou ruim. Com certeza, os mais interessantes são as biografias, eu acho. As biografias, as autobiografias são muito interessantes. A pessoa mesmo escreve sobre a própria vida, isso é interessante. O problema das biografias em si, no geral, é que elogiam demais a pessoa, endeusam demais as pessoas. Então, isso também, para mim, é lógico que não bate com a realidade. Eu elogio que eu faço, claro, né? Dizer que com a internet, pelo menos com essa era da internet, com o barateamento do acesso à informação, barateamento da propagação da informação, do marketing, isso, né? O marketing está bem mais barato. Via internet, eu quero dizer, dependendo do grau, da estratégia, obviamente. A pessoa pode, com uma câmera, um tubo, fazer vídeos brilhantes. O Brasil Paralelo foi o caso do Empíricos. Nesse sentido, porque realmente é uma releitura da visão histórica. Quinta-feira, então, 29 de setembro, 2022. Vou completar minha exposição aqui, então. Pessoa comum, tem uma biblioteca em casa, pode montar uma biblioteca em casa. Uma pessoa comum, tem um QI acima da média, pessoa comum, tem uma inteligência normal. Observando coisas de acordo com uma visão talhada por vários livros, né? Eu não vejo uma inteligência fora do padrão, para o meu caso, por exemplo. É comum, uma visão interessante. E apenas isso. A aparência tão brilhante assim na televisão também, no YouTube. Mas é uma visão de uma pessoa comum sobre vários assuntos. Apenas isso.